nossa vida, que às vezes ela se perde. A gente aceita Jesus e vai ficando meio que num ostracismo, né, numa calmaria, e acha que tudo terminou por ali. Não, existem muitas outras coisas a serem feitas na nossa vida. Se a gente for imaginar, como hoje você estava falando, né, a questão das famílias, se nós formos imaginar que cada um de nós aqui tem um lar, nós temos filhos, os nossos filhos terão filhos, os filhos dos nossos filhos terão filhos, os filhos dos filhos dos nossos filhos terão filhos. Então, se nós nos posicionarmos dentro da nossa casa, como pessoas como mulheres guerreiras de oração, como mulheres que se posicionam diante de Deus, se posicionam diante da palavra de Deus, sendo curadas, sendo transformadas e vivendo a vida que a palavra de Deus fala para que nós venhamos a viver, imagine quantas gerações nós alcançaremos. Quantas gerações nós poderemos tocar através da palavra do Senhor. E isso tem que ser uma verdade na nossa vida. Tem que ser uma realidade na nossa vida. Porque se todos nós que estamos aqui estivéssemos na nossa vida com o único propósito de colocar a nossa família na presença do Senhor, e isso quer dizer o quê? Que nós temos que ter um bom testemunho diante de Deus. E o maior testemunho que nós vamos dar é dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Se cada um de nós nos posicionarmos dessa forma em oração, buscando realmente a Deus, fazendo aquilo que agrada a Deus, querendo, desejando de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, que a nossa família seja salva e pagar o preço por isso. Não é pagar o preço, eu não gosto nem muito dessa palavra, porque quem já pagou o preço é Jesus. A gente só está falando aqui que vai fazer aquilo que o Senhor já nos deu todas as ferramentas para que seja feita. E a ferramenta é a palavra de Deus, a ferramenta é a oração. Então nós precisamos nos posicionar assim na nossa família, dentro da nossa casa, mas com desejo, com um amor verdadeiro. Nós precisamos chorar pelos nossos familiares. Essa é a palavra certa. Nós precisamos chorar, nós precisamos derramar lágrimas. Quando nós estivermos orando por qualquer um da nossa família, nosso coração tem que se encher de compaixão, tem que se encher de amor, tem que se encher de dor por ver os nossos que estão na nossa casa perdidos. Essa é a verdadeira oração. A oração que toca o coração de Deus, a oração que atinge os céus, a oração que quebranta o coração. É isso que o Senhor espera de nós. E para a gente fazer isso, nós precisamos esquecer um pouco as nossas dores. A gente precisa sarar essas dores justamente para que nós podemos nos posicionar como guerreiras do Senhor. Nos posicionar como mulheres de Deus, como mulheres que realmente vão à batalha através da oração para a peleja. E aí sim, nós vamos obter vitória sim, mas nós precisamos mudar a nossa vida. E dito isso, eu gostaria de compartilhar com vocês uma passagem, na verdade ela é muito conhecida, que está lá em Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 21. Todo mundo já conhece essa passagem, mas a palavra do Senhor se renova a cada dia, e o Senhor fala conosco cada vez de forma diferente. E eu espero que o Senhor venha falar com cada uma de vocês, da forma como falou comigo, de uma forma diferente, nos mostrar aqui alguns pontos muito interessantes e que são para a nossa vida, são para o propósito da nossa vida, para nos posicionarmos diante de Deus, como essas pessoas se posicionaram. Se pudesse colocar de pé para que a gente possa fazer essa leitura. Glória a Deus. E passando Jesus outra vez no barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguiam uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando. Isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou o seu vestido, porque dizia:
Se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo, Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver que isto fizera. Então, a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para quem falas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu um alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Glória a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, a Ti, Senhor, invoco o Teu nome sobre este lugar. Invoco a Tua presença, Senhor, sobre este lugar. Que aqui o Senhor encontre corações dispostos. Corações, Senhor, sedentos pela Tua palavra. Corações, Senhor, que estejam querendo verdadeiramente a Tua presença. Sentir, Senhor, o Teu toque e tocar em Ti, Senhor, nesta noite. Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo, Senhor, que for contrário à Tua presença neste lugar, eu repreendo na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, para que saia e que ele não tenha autoridade nem autorização para manifestar neste lugar. Senhor, guarda a mente dos teus filhos, Senhor, nesta hora. Guarda, Senhor, debaixo das tuas asas. Cubra-os, ó Deus, com o teu sangue e renova, Senhor, a alegria das tuas filhas neste momento, ó Deus, dando a ela entendimento e compreensão profunda da tua palavra e entendimento para o propósito do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, é uma passagem que todo mundo já ouviu falar de alguma forma, todo mundo já ouviu, todo mundo já leu, é uma passagem muito conhecida. Mas o Senhor renova a palavra dele a cada dia. E mais do que isso, a palavra do Senhor, ela é insaciável. A gente não pode falar: eu já li isso e agora eu não quero mais. Não, quanto mais eu vejo, mais eu quero. Porque a cada vez que eu leio, eu vejo mais de Deus para a minha vida. Amém? Então ali está falando que Jesus estava vindo já de um outro lugar, já estava ali pegando o barco, indo para outra margem do mar ali, justamente para quê? Para continuar o ministério dele. Jesus estava curando muitas pessoas, estava pregando o Evangelho, falando do amor do Pai, falando da missão dele. E ali, quando ele está ali voltando, quem chega para ele é Jairo. E Jairo, a gente vê uma situação muito interessante. Jairo, ele tinha um foco. Jairo ouviu falar com certeza que Jesus estava chegando. E nesse ouvir falar que Jesus estava chegando, Jairo, ele tomou uma posição. Por quê? A filha de Jairo estava doente. Ela estava quase... Ela estava o quê? A morte. Ela estava quase morrendo e Jairo sabia disso. E Jairo, então, ouvindo falar das maravilhas que Jesus fazia, o que ele fez? Vou até lá. Então Jairo tinha um foco. O foco era qual? Chegar até Jesus. E Jairo também tinha um propósito. Propósito o quê? Falar com Jesus. Ele tinha uma demanda. A demanda dele era a filha dele, né? E ele tinha uma causa. A causa também era a filha dele. E ali, Jairo, então, nada, absolutamente nada, iria impedir Jairo, nem a multidão, nem a distância, porque ele já estava resolvido
no coração dele que ele ia chegar até Jesus, que Jesus ia impor as mãos sobre a filha dele e que a filha dele seria curada. Isso já era uma verdade no coração do Jairo. Não foi algo que ele estava supondo, que talvez, e quem sabe. Não, isso era uma realidade para ele. Era uma verdade para ele. Que ele ia chegar até Jesus, ele tinha um foco de chegar lá e ele chegou. E ele vai falar então com Jesus. E aí ele vai falar, no texto fala que ele rogava-lhe muito: minha filha está moribunda, minha filha está doente, que venhas e imponha as mãos para que sare e viva. E ali a gente vê que Jairo, ele não apenas chega perto de Jesus, ele não chega ali, Jesus vai e impõe as mãos. Não, ele insistia, ele falava, ele insistia com Jesus e insistia muito: toque minha filha, impõe as mãos sobre a minha filha para que ela seja curada. A causa de Jairo era para que ela seja curada. Para que ela seja curada, Jesus, eu preciso que o Senhor imponha as mãos. Para que ela seja curada, eu preciso que o Senhor toque minha filha. E Jairo ali tinha este pedido para Jesus. E este pedido não era um pedido qualquer, não era um pedido onde ele pedia e se desse tudo bem. Não, era insistente, ele queria. Por quê, gente? Porque a filha dele estava ali. Então a gente agora imagina o tumulto que estava. No verso 24 vai falar que Jesus foi com ele e a multidão foi atrás. Então era uma multidão que vinha atrás de Jesus, querendo as bênçãos de Jesus, querendo aquilo que Jesus podia oferecer. E aí a gente vai imaginando todo esse tumulto de todo mundo querendo tocar Jesus, todo mundo querendo falar com Jesus, todos querendo algo de Jesus. E aí no versículo 25 fala que certa mulher que havia 12 anos sofria com fluxo de sangue. 12 anos. Ela estava na condição de enferma. E aí a gente vai ver lá no Levíticos 15, parte do 25. 15:25. Vai falar assim, ó: também a mulher, quando manar o fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda como os dias de sua separação. Toda a cama sobre que se deitar, todos os dias do seu fluxo servirá como a cama de sua separação. E toda coisa sobre que se assentar será imunda conforme a imundícia da sua separação. E qualquer que a tocar será imundo, portanto, lavará os seus vestidos e se banhará com água e será imundo até a tarde. Porém, quando for limpa do seu fluxo, então se contarão 7 dias e depois será limpa. E ao 8º dia, tomará suas rolas, 2 pombinhos, e os trará ao sacerdote para a tenda da congregação. Então, o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e o outro para o holocausto. E o sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua imundícia perante o Senhor. Assim, separareis os filhos de Israel de suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. No verso 33, como também da mulher enferma na sua separação, e daquele que padece o seu fluxo, seja varão ou feio, e do homem que se deita com mulher imunda. Gente, é muito triste quando a gente começa a perceber a situação daquela mulher que estava vivendo. Ela estava na condição de enferma. Aquela mulher, ela não podia ter os pecados dela expiados. Ela não podia ter o ritual dela de purificação. Porque o que acontece? A gente não sabe se esse fluxo era contínuo ou se ele tinha algumas interrupções. Fato é que, ao que parece, não, ele podia até ter uma certa interrupção, mas não era tempo hábil para que ela pudesse, então, fazer os sacrifícios dela, levar a boquinha, uma rolinha lá para o sacerdote, fazer expiação pelos pecados dela e nem pela imundícia. Essa mulher, então, estava vivendo 12 anos
sem sequer ter o direito agora de ter os seus pecados perdoados ou expiados no preço de sangue. Então, 12 anos de sangramento, ainda que a gente não sabe se contínuo, mas eu acredito que talvez não podia ser tão contínuo assim, porque senão ela ia morrer, né? Mas essa mulher, quando a gente olha para ela, então, o que a gente imagina? Quando você tem um fluxo anormal, né, um sangramento uterino, ou um fluxo anormal, durante alguns períodos, às vezes, alguns meses, a mulher já fica um bagaço, né? Para falar bem a verdade, já fica bem destruída, você imagina 12 anos. Por quê? O que causa? Um distúrbio hormonal. Um distúrbio hormonal durante tantos anos, e um sangramento durante tantos anos, sem ter podido ter nenhum tipo de resolução, uma das primeiras coisas que vai acontecer com essa mulher, ela vai ter anemia. Vai ter anemia, isso é um fato. E a decorrência da anemia agora, a gente tem uma série de coisas. Porque ela tem anemia, ela vai ter dor nos ossos, ela vai ter um emagrecimento exagerado, ela vai ter uma pele super pálida, ela vai ter as unhas fracas, ela vai ter uma queda brusca de cabelo, ela vai ter olheiras profundas, ela vai ter provavelmente hematomas no seu corpo. E ainda mais que isso, as partes íntimas dessa mulher, como que vocês acham que estão? Porque se a gente fica um período já um pouco maior com o fluxo, imagine essa mulher há 12 anos. Estava ferida, com mau cheiro, talvez ela não conseguisse nem mais andar direito. Esse era o quadro dessa mulher. E aí, quando a gente para pensar que há uma mudança também hormonal, há uma mudança no humor. Nós que somos mulheres sabemos como que isso afeta a nossa vida, mudanças hormonais, como que afeta o nosso corpo, o nosso físico, o nosso emocional. Nós sabemos como que isso funciona. Agora essa mulher está vivendo 12 anos sem ter quem pudesse ajudá-la. E aí essa mulher, socialmente, ela também estava tendo algumas consequências. A gente viu aqui algumas consequências físicas dela. Essas consequências estão aqui. Mas e as consequências agora? Social. Essa mulher ela foi excluída da sociedade. Porque ninguém podia tocar nela. Ela não podia sentar em qualquer lugar. Porque se ela sentasse, aquele lugar era imundo. As pessoas não podiam tocar. Então essa mulher ela não tinha amigas. Ela não tinha alguém que pudesse abraçá-la. Você já imaginou você viver a sua vida 12 anos sem poder ter um abraço? Sem poder ser tocado por alguém? Se alguém chegar e apagar o seu cabelo? Se alguém chegar e te dar um abraço? Hoje é seu aniversário, hoje eu estava com saudade de você. Vocês já imaginaram o que é isso? Que dor, que luto que essa mulher estava vivendo contínuo. Um luto sobre ela mesma. Essa mulher estava morta em vida. Mas aquele fiozinho dela, aquele fiozinho de esperança, ele se acendeu. Ela podia não ter mais amigas, podia não purificar, ela não tinha dinheiro e ela estava sozinha. Sozinha. Sem dinheiro, sem amigo e doente e totalmente caquética. Porque eu consigo enxergar a imagem dessa mulher com 12 anos de um fluxo de sangue. Essa mulher não estava bonita mais não. Mas ela tinha agora uma esperança. E ela havia padecido muitos anos. Foi isso? Gastou todo o seu dinheiro, mas ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar que Jesus curava. Ela ouviu falar de Jesus, que com certeza ela deve ter ouvido vários relatos. Não foi ninguém que chegou para essa mulher e falou. Sabe o que aconteceu? Essa mulher ouviu as conversas ao redor. Essa mulher ouviu os burburinhos. Essa mulher ouviu as multidões. Essa mulher ouviu. E ela disse, então, peraí. Se Jesus, se esse homem tem capacidade para poder curar dessa forma, então se eu pelo menos tocar as vestes dele, eu serei curada. Se eu pelo menos tocar, eu serei curada. E Jesus,
E essa mulher, ela vai ali, se esgueira lá no meio daquela multidão, diante daquele povo que estava ali todo em volta de Jesus, Jairo querendo ir lá salvar a filha. Essa mulher para e toca em Jesus, toca nas vestes de Jesus. E quando ela toca, Jesus para, ele para tudo, alguém me tocou. E os discípulos vão falar, mas como você pode dizer que alguém te tocou? Está cheio de gente aqui, todo mundo querendo te tocar. Não, esse toque é diferente. Eu senti sair virtude, eu senti sair poder de mim. Esse toque é diferente. E aí aquela mulher, não podendo mais se ocultar, ela vai falar então com Jesus. E a mulher vai confessar toda a verdade. E aí a palavra de Deus fala assim, ela confessa toda a verdade. Então aquela mulher, ela fala, olha, eu sou impura, eu sei que eu não poderia estar aqui, eu sei que eu não poderia tocar no Senhor, eu sei que eu não poderia tocar em ninguém que está aqui, eu não poderia nem sequer estar aqui, mas o Senhor era a minha última esperança. O Senhor era a minha esperança. E essa mulher esperou por Jesus passar, e ela tocou em Jesus. E aí o relato fala que depois que ela fala toda a verdade, Jesus vai falar com ela, filha, a tua fé te salvou. Mas aí Jesus ainda estava falando com essa mulher, chega os outros principais da sinagoga, fala com Jairo, Jairo, não perdoe mais o mestre, sua filha já morreu. E Jesus olha para ele e fala, não temas, crê somente. Porque Jairo naquele momento ele podia pensar, nossa, se essa mulher não tivesse tocado Jesus, nossa, se ele não tivesse parado agora para conversar com ela, se teria muitos sims, mas não, Jairo apenas creu. Jairo apenas acreditou naquilo que Jesus falou. E Jesus falou com ele, não temas, crê somente. Ele preferiu então ouvir, dar ouvidos àquilo que Jesus falava, ao invés de dar ouvido àquilo que os outros falavam. E aí Jesus chega, então, vai andando com Jairo, e chega ali e vê um alvoroço. Já do lado de fora, já tinha aquele alvoroço todo mundo chorando e tal. E Jesus vai questionar por que o alvoroço? Porque a criança dorme. Aquelas pessoas não acreditaram em Jesus. Aquelas pessoas falaram, não, ele ficou doido, ficaram rindo de Jesus. Mas Jesus continua na sua simplicidade, na sua bondade, e continua chamando os discípulos, Pedro, Tiago e João, que eram os três que sempre estavam com Jesus, e os pais da menina. Ele entra com ele para aquele quarto, toma a menina para a mão, fala, está ali teu mundo, a menina levanta e anda, e aquela menina vive. E aí o que a gente vai ver dessas duas histórias? O que essas histórias que se encontram? Foram como se fossem histórias cruzadas. O que ela vai nos dizer? Ela vai falar que uma pessoa, Jairo, ele querendo o toque de Jesus. A outra pessoa querendo tocar em Jesus. Ambas histórias falam de um toque. Nas histórias, uma tem um fluxo de sangue que estava levando ela à morte. Aliás, ela já estava morta em vida, porque aquela mulher não tinha direito para fazer mais nada. Aquela mulher estava simplesmente morrendo, sabe, assim, se definhando, na vida dela. Mas, ali, aquele fluxo dela, ele é interrompido. Mas o fluxo da filha de Jairo também é paralisado. Porque quando nós morremos, nosso sangue para. O fluxo daquela filha de Jairo, ele é paralisado. E ali agora aquela menina está morta, porque ela também tinha um fluxo, mas foi paralisado. Porque quando nós morremos, para-se de bombear o sangue para o coração, não bomba mais oxigênio, as células perdem suas funções e pronto. Então nós vemos ali dois fluxos de sangue, um paralisado para a vida e outro paralisado para a morte. Mas Jesus vai lá e resolve esse problema.
E aquele fluxo que paralisou ali, o Senhor agora faz com que o fluxo daquela menina retorne para trazer vida. Um fluxo que paralisa para trazer vida. Um fluxo que retorna para trazer vida. E ali ambas agora têm vida. Ali os sonhos de Jairo, talvez, ele achou que não viria mais a sua filhinha. Ele achou que não viria mais a sua filha crescer, florescer. 12 anos é geralmente o tempo em que as meninas se menstruam, que viram mocinhas. É o momento que elas estão se desabrochando para a vida. Os sonhos de Jairo ali haviam totalmente sido encerrados. Se ele não cresce em Jesus, os sonhos de Jairo agora iam morrer junto com a filha dele. Mas Jairo, ele teve uma escolha de ouvir Jesus. E Jesus falou com ele: crê somente. E a gente vê então que uma pessoa, aquela mulher do fluxo de sangue, ela vai ao Pai. Ela vai ao Pai para que intercedesse por ela. E ali Jesus, ele tem o papel de Pai, porque em João no capítulo 4, no versículo 8 ou 10, quando Felipe fala com Jesus: mostra-nos o Pai, ele fala assim, replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu: mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? A palavra que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Aquela mulher que estava ali, morta em vida, ela vai ao Pai, ela toca no Pai, e ali ela é curada. Jairo, sendo pai, ele também vai a Jesus como pai agora, interceder pela filha dele. E Jesus atende esse pedido desse pai. Aquela mulher, talvez ela falava: eu não tenho pai, mas ela encontrou em Jesus o pai. Aquela filha de Jairo, talvez ela tivesse morrido ali agora, mas Jairo, como pai, ele vai ali até Jesus como intercessor para pedir pela filha dele. E esse é o nosso papel como mulheres do Senhor: interceder ao Pai, ir ao Pai, porque nós não somos órfãs. Nós temos um Pai, nós temos um Pai que nos ama, um Pai que nos quer bem, que nos quer curar, que nos quer sarar. E aí eu pergunto para vocês, qual dessas histórias é você? Porque talvez a gente aqui não tenha um fluxo de sangue, mas talvez a gente esteja perdendo vida, sabe? Vendo fluir de nós algo que possa estar nos levando à anemia espiritual. Será que nessa história você consegue se ver? Será que nessa história você não está vendo que muitas vezes está saindo de você um fluxo de sangue que te leva a uma anemia espiritual? Está levando você a uma fraqueza extrema, a uma fraqueza espiritual, onde você não tem ânimo para se levantar, para poder ler a palavra de Deus, não tem ânimo para orar, para buscar a presença do Senhor, não tem ânimo para se posicionar diante de Deus, não tem ânimo para se posicionar como mulher de Deus. O Senhor quer te curar. Ele quer que tudo isso que tem emanado de você, para trazer uma fraqueza espiritual, para trazer uma anemia espiritual, Ele quer te dar saúde espiritual, Ele quer te curar, Ele quer que você caminhe com Ele em novidade de vida. Talvez as nossas emoções, os nossos sentimentos estão doentes e tirando de nós a vida em Cristo, tirando de nós a vida que Deus planejou para cada uma de nós, porque Deus planejou para cada uma de nós individualmente uma vida, e uma vida com Ele e para Ele. E aí muitas vezes essas coisas, as nossas emoções, elas estão tão doentes, as nossas emoções estão tão cheias de achismos, estão cheias de nós mesmos, cheias de sofrimentos, cheias de dores, e nós trazemos isso
para a nossa vida com Deus, mas não de uma forma como essa mulher trouxe. Nós trazemos isso para viver uma vida anêmica diante de Deus, mas essa mulher trouxe o fluxo dela para viver uma vida de verdade diante de Deus. Mas para que ela vivesse isso, ela se posicionou como mulher, ela se posicionou como aquela que crê, ela se posicionou como aquela que tinha esperança, como aquela que acreditava na palavra do Senhor. Ela se posicionou. E hoje é isso que nós temos que fazer aqui, nos posicionar diante de Deus, nos posicionar como mulheres de Deus, nos posicionar e falar a verdade a nosso respeito ao Senhor Jesus. Porque por mais que eu não fale, o Senhor conhece o meu coração, mas Ele quer que eu fale, Ele quer que você fale, Ele quer ouvir da sua boca, que você tem dores escondidas no seu coração. Ele quer ouvir de você que você tem perdão que ainda não foi liberado. Ele quer ouvir de você que você precisa confessar pecados ocultos, pecados que você achou que agora que os anos passaram, eles não têm importância. Deixa eu te falar uma coisa, para Deus não existe tempo. O tempo para Deus não é como o nosso tempo. O pecado que eu cometi há 10 anos atrás é como se eu tivesse cometido hoje. Não faz diferença no Senhor. O tempo de Deus é diferente do nosso. Então, o nosso pecado que está sendo escondidinho, debaixo do pano, debaixo do tapete, coisas que eu não quero confessar diante de Deus, porque eu acho que já passou, que é bobagem, eu vou te dizer, não é bobagem. Precisamos confessar os nossos pecados, as nossas dores. Você vai falar com o seu pai, com aquele que já te conhece, mas ele quer ouvir você falar, sabe por quê? Porque ele te ama, porque ele quer fazer novo tudo na sua vida, ele quer renovar a sua esperança, ele quer fortalecer a sua fé. Assim como Jairo teve a fé dele fortalecida, porque ele creu que o Senhor Jesus falou com ele: não tema, crê somente. E aquela mulher, o Senhor Jesus fala com ela: filha, tua fé te salvou, porque era uma fé que ela cria apenas que se tocasse. Quantas de nós queremos tocar de verdade em Deus? Quantas de nós temos trabalhado para tocar em Deus? Quantos de nós queremos ser tocados por Deus? Quantos? E muitas vezes o que nos impede de sermos tocados por Deus são justamente as nossas dores, as nossas feridas não tratadas. E muitas vezes, algumas pessoas, às vezes, elas se frustram com a igreja, com a família, com o casamento, ou até mesmo com ela mesma. Essas frustrações que muitas vezes nós alimentamos dentro de nós, elas vão ficando escondidas, a gente não coloca para fora, a gente não trata, a gente não cuida, e isso nos leva a essa anemia espiritual. Ou talvez a gente se sinta isolada no mundo, como essa mulher, precisando de um abraço, de um toque, de um sorriso, de um ombro. Às vezes as pessoas se sentem tão sozinhas, tão doídas nas suas almas, tão carentes mesmo, querendo apenas um abraço. E muitas vezes não encontram. Mas isso é algo que está mais profundo na nossa alma. Por que necessitamos tanto desse abraço? Por que isso nos deixa tão triste quando não recebemos? Viver sem abraço não é bom, jamais. Viver sem ser tocado não é bom, jamais. Mas quando, para que eu precise me sentir bem, eu preciso tanto desse abraço, eu preciso saber a raiz disso, dessa dor, dessa carência. Então, às vezes, a gente precisa apenas colocar diante de Deus. Agora, talvez você precise se sentir perdoada. Muitas vezes as pessoas são perdoadas por Deus, mas elas não se sentem perdoadas. Elas acham que o pecado delas é tão grande, tão fora da curva, que elas não podem ser perdoadas por Deus. Deixa eu te falar, vocês estão limitando o poder de Deus, limitando o amor de Deus. O amor de Deus não tem limite, o poder de Deus não tem limite. O Senhor perdoa.
Se a gente olhar a história de Nabucodonosor, um homem tão ruim quanto ele, o Senhor perdoou. Uma nação tão sanguinolenta como Nínive, o Senhor perdoou. Por que não perdoaria você? Por quê? Não existe um pecado que o Senhor não possa perdoar, a não ser pecado para a morte. Você blasfemou contra o Espírito Santo. Você deixou de acreditar no Senhor. Você apostatou da fé. Tem coisas que nós precisamos colocar diante de Deus com sinceridade e dizer: será que eu realmente quero ser perdoada? Porque se eu for perdoada, eu tenho que admitir os meus pecados. E eu preciso admiti-los diante de Deus. E essa mulher, ela tomou uma decisão. Mesmo com tudo contra ela, ela não aceitou achar daquele jeito. Ela decidiu tocar em Jesus. Que hoje, cada um de nós, possamos tomar uma decisão na nossa vida. Não deixar mais as coisas como estão. Não deixar mais que as circunstâncias falam a nosso respeito. Não deixar mais que os nossos sentimentos nos dominem. Nós não podemos ser dominadas por aquilo que sentimos, porque dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus, e é Ele que domina os nossos pensamentos, é Ele que tem que dominar o nosso conhecimento, é Ele que tem que dominar a nossa vontade. É o estar com Ele, é estar na presença dEle, é buscar por Ele. Que hoje nós possamos nos posicionar diante de Deus, porque nós não queremos mais ser aquela menina onde já viu os sonhos dela ir embora. Nós não podemos mais ser essa menina onde nós vimos os nossos sonhos ir embora, onde a luz dos olhos do pai dela nem estava indo embora. Nós não podemos mais ser. Nós não podemos mais ser aquela menina que na sua infância tenha morrido antes que pudesse vivê-la. Quantas mulheres hoje perderam a sua infância? A infância morreu antes que ela pudesse vivê-la. A infância ficou para trás. A inocência antes do tempo, por algum abuso sexual, por algum abuso de colocar na frente de pornografia. Porque bem, crianças tão novas hoje têm tido acesso à pornografia, têm se viciado em pornografia, têm com isso tido as suas vidas destruídas, porque a infância delas tem ido embora. E muitas vezes nós já somos adultos, já crescemos, e parece que nada disso acontecia sim, acontecia. Os abusos aconteciam antes, aconteciam hoje, vai acontecer lá na frente. Isso só para com Jesus. Isso só para com Jesus. Olha, a gente pode até achar que tudo ficou para trás, mas para Jesus não. E nós precisamos colocar isso diante de Deus. E colocar isso diante de Deus é assumir uma posição de adulta hoje. Porque muitas tiveram que assumir sua posição de adulta, muitas vezes para cuidar de uma família, para cuidar dos irmãos, e perderam sua adolescência, perderam sua infância. Ou às vezes porque tiveram uma gravidez fora do tempo, no momento que era para poder estar vivendo as festas de 15 anos, para estar vivendo ali um momento da sua adolescência, tem uma gravidez indesejada. E aí existem duas opções: ou eu assumo, ou eu aborto. E muitas das vezes abortam, mas outras assumem, mas vão ter a sua adolescência roubada. Talvez você sinta realmente que algo morreu dentro de você, por causa das dores, dos fracassos e perdas contínuas em sua vida. Mas hoje, você está aqui. Sabe para quê? O encontro da fé, da esperança, com o amor e com Jesus. Esse dia ele foi escolhido especialmente para que você estivesse aqui.
Ele não foi escolhido aleatoriamente. Ele foi escolhido para que você estivesse aqui. Você hoje pode ter um encontro com a fé que precisa ser tocada. Você pode ter um encontro com a esperança que você precisa tocar. Jairo, mesmo sabendo que a filha dele havia morrido, preferiu ouvir Jesus e permanecer na sua fé, no toque de Jesus. O que você prefere hoje? Ouvir Jesus? Ou ouvir as vozes do lado? Ou ouvir aqueles que dizem que os seus sonhos acabaram, que os seus sonhos morreram, que não tem mais esperança? A mulher que ouviu falar de Jesus resolveu esperá-lo para tocar. Você está disposta a esperar por Jesus? Porque Ele vai voltar. Você está disposta a esperar por Ele? Porque o que você decidir hoje vai te levar à cura, à salvação e à libertação. Toque em Jesus. Seja tocado por Ele. Porque quando você fizer isso, o que estava morto viverá, o que estava perdido se achará. A esperança ressurgirá, os sonhos serão realidade, as dores sararão, o perdão será liberado, o perdão será recebido. A dor da infância perdida ficará para trás, a criança sem infância ficará para trás, ficará a mulher adulta, renovada, restaurada, para louvor e glória do Senhor Jesus. Que essas palavras possam ser uma verdade. Quando Jesus estava me dando, quando o Espírito Santo estava me dando essa ministração, eu não sabia que se encaixaria tão perfeitamente com todas elas. Foi algo que realmente o Senhor me fez trabalhar bastante para poder fazer. Porque primeiro tem que falar comigo. Primeiro é para mim. Para que eu viva isso. Para que eu possa trazer para vocês aquilo que o Senhor quer de vocês. E isso é um posicionamento de cada uma de nós diante de Deus. Amém? Vamos colocar de pé. Você sentiu que essa palavra veio para você? Você sentiu que isso falou com você? Porque deixa eu te falar uma coisa. Nenhuma das mulheres que estão aqui estão por acaso. Porque eu orei durante todos esses dias para que o Senhor trouxesse aqueles a quem Ele queria que estivesse aqui. E o Senhor trouxe. Então essa palavra é para cada uma de nós. Que você coloque a mão no seu coração e comece a falar com Deus. Fale com o Senhor. Fale com Deus. Eu quero ouvir a tua oração. O Senhor quer ouvir a tua oração. Ele quer ouvir aquilo que está dentro do seu coração. Ele quer ouvir aquilo que está dentro da sua mente. Se posicione diante de Deus. Fale que você quer tocá-lo. Fale que você quer ser tocado por Ele nesta noite. Que nada aqui seja em vão. A palavra do Senhor, ela não vai voltar vazia. Ela vai fazer aquilo que ela precisa fazer. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, de rendemos graças. Pai, em nome de Jesus, eu apresento diante de Ti, Senhor, as Tuas filhas. Apresento, Senhor, cada coração. Pai, eu não conheço o coração dos Teus filhos. Eu não conheço a mente delas. Eu não conheço, Pai, aquilo que elas falam com o Senhor quando elas estão com a cabeça no travesseiro. Eu não sei. Eu não sei, ó Deus, aquilo que ela está falando na intimidade dela com o Senhor. Mas o Senhor as trouxe aqui. E o Senhor tem um propósito para todas as coisas. E que nesse propósito, Senhor, o Senhor possa falar poderosamente com cada uma delas. Que o Senhor prepare o coração delas. Que o Senhor prepare a mente delas, Senhor, para o momento, ó Deus querido, que o Senhor, ó Pai, vai restaurar, vai restabelecer, vai trazer à vida aquilo que estava morto, vai trazer o sonho à realidade, vai renovar, Senhor, a fé, vai fortalecer, Senhor, a fé, vai renovar, Senhor, a esperança, em nome de Jesus.
Que toda aquela, Senhor, que com os lábios nesta noite confessou, ó Deus, a Ti, que esta palavra, Senhor, é para ela. Pai, em nome de Jesus, que ela não saia daqui da forma como entrou, mas que ela saia daqui renovada, Senhor, pelo poder que há em Ti, porque o Teu Evangelho é poder para todo aquele que crê. Senhor, em nome de Jesus, eu falo em nome do unigênito de Deus, aquele que veio nessa terra, se entregou por cada um de nós, dando o Teu sangue, ó Pai, para que nós tivéssemos vida em Ti. Eu falo em Teu nome, e o Teu nome tem autoridade, Pai, e é nessa autoridade agora que eu falo, ó Deus, trazendo, ó Deus querido, a memória das Tuas filhas, tudo aquilo que é necessário que se coloque diante de Ti, para que elas sejam curadas, para que elas sejam tratadas, para que elas sejam renovadas. Pai, em nome de Jesus, manifesta, Senhor, o Teu poder. Manifesta, Senhor, a Tua graça sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Pode se sentar. Agora a gente vai ter um movimentinho aí de 15 minutos de intervalo, para vocês respirarem.